Pastor, o presidente do Tibério vai estar orando pela vida. Vamos orar, irmãos. Senhor meu Deus, aqui está o teu servo, Pai, pastor Bruno, Senhor. Senhor, eu creio que já colocou no coração do teu servo, Senhor, o que nós queremos, Senhor, nessa noite necessitamos ouvir. E nós estamos aqui, ó Pai, para, Senhor, sair daqui, Senhor, cheio da unção do teu Espírito. E eu sei que nessa noite, ó Pai, aquilo, Senhor, que o Senhor falar, é para nós ouvirmos e vamos ouvir. Abençoa o teu servo em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Amém. Obrigado. Meus queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Agradeço a Deus por estar aqui, também ao pastor Fernando e ao querido irmão Fábio Prado, que fez esse contato. Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 3. Hebreus 3, nós vamos ler do verso 12 ao 19. Eu sou de João Pessoa, sou natural de João Pessoa, moro em Recife há 2 anos. Sou professor do CETEPEB lá em Recife e também dei aula na pós-graduação que teve a formatura ontem. E ano que vem, se Deus quiser, eu quero voltar aqui para colocar a roupinha que o pastor falou, que é aquela, parece um babador que coloca nos ombros, assim, chama pelerini ou capeline, né? Amém. Daqui a um ano estarei aqui, se Deus quiser. Não sei aqui, não sei, mas lá no centro, se Deus quiser, tá? Meus irmãos, vamos ler o texto. Hebreus capítulo 3, do verso 12 ao 19. Eu estou lendo na Almeida século 21. Irmãos, cuidado para que nunca se ache em qualquer um de vós um coração perverso e incrédulo, que vos desvie do Deus vivo. Antes, exortai uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se mantivermos a nossa confiança inicial firme até o fim. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais vosso coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito, conduzidos por Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso? Não foi aos desobedientes? Desse modo, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Meus irmãos, essa carta, que na verdade é um sermão, tem tom de homilia, tem tom de pregação, foi escrita para um grupo de cristãos de origem judaica, os hebreus, que estavam... Vocês estão vendo? É só o retorno aqui, tá? Tá com um zumbido aqui bem grande, é isso. Essa carta foi endereçada para pessoas que estavam quase desistindo. Não baixa, senão não escuta. Quase desistindo da caminhada cristã. Alguns até já tinham voltado para o judaísmo. No começo de sua fé, eles já tinham aberto mão de seus bens, alguns tinham sido espancados e tudo mais. Mas agora, quando o autor escreveu essa carta, eles estavam decididos que não queriam mais ser cristãos. Então essa carta foi de vital necessidade para um grupo que estava quase desistindo. Eles estavam abrindo mão daquilo que é mais precioso do Senhor Jesus Cristo. Por isso que Jesus é o tema principal da carta. O que ele faz após, o que ele fez e faz após o seu sacrifício. Então eu quero meditar com os irmãos hoje sobre o tema animando uns aos outros. O desânimo bate forte durante as tempestades da vida, como aconteceu com esses irmãos. E essa carta, sermão, serve para pessoas que estão passando por momentos de tribulação, o que é normal na vida cristã. Nós vemos desde a década de 1990, na verdade desde a década de 70, no Brasil, igrejas pregando a famosa teologia da prosperidade, dizendo que o cristão não pode passar por pobreza, doenças, qualquer tipo de sofrimento que seja peculiar a qualquer pessoa, contradizendo o que a Bíblia diz. Basta ler qualquer livro da Bíblia, não precisa nem ser o livro de Jó, mas ler Eclesiastes, sabendo que tudo que está debaixo, todos que estão debaixo do sol, ou seja,
Todos que estão aqui nesse mundo estão sujeitos às mesmas coisas. A diferença do crente e do incrédulo é que o crente permanece firme na fé e o incrédulo não. Ele titubeia, ele abandona a fé ou nunca passa a crer em Cristo. Essa é a diferença. A diferença não é o que a gente vai passar, se vai passar por privações ou não. Vamos passar. Jesus prometeu isso. No mundo tereis aflições. Ninguém pode duvidar de uma promessa de Jesus. Então nós passamos por provações, nós passamos por tribulações, mas nós passamos, nós não ficamos nela. A questão é que muitas vezes nós precisamos ser animados. E a palavra animar no Novo Testamento traz a ideia de ajudar para cima. É como se alguém tivesse que subir aqui no altar e precisasse, se tivesse os degraus, e precisasse de alguém, da ajuda de quem está em cima, como fazendo uma força, ou de alguém embaixo que está ajudando a pessoa a subir. Animar é isso, é ajudar para cima. E todos precisam ser animados. O Senhor Jesus precisou orar no Getsemane na noite que antecedeu sua prisão injusta. Ele orou para ficar animado. Vocês imaginam, Jesus sabe de tudo, ele sabia todas as dores que ia passar. O doutor Lucas chegou a registrar que ele passou, chegando a suar sangue. Quando é o grau mais intenso de ansiedade registrado na literatura médica, onde o ser humano chega a dilatar um pouco seus vasos sanguíneos, e por ele já estar suado, coberto de suor, aquela imagem de que quem está vendo pensa que a pessoa está totalmente coberta de sangue. Aconteceu com Jesus. Paulo desanimou algumas vezes, Tito o animou, outros irmãos foram usados por Deus para animar Paulo. Timóteo estava desanimado, estava prestes a deixar a igreja de Éfeso quando recebeu a primeira carta do apóstolo Paulo. Depois, na segunda, já foi para dar outras orientações, e nós desanimamos também. Meus irmãos, é desanimador também saber que há muitos lugares do mundo onde a Bíblia não está presente no vernáculo, na língua local. Há mais de 2 bilhões de pessoas no mundo que nunca ouviu falar o nome Jesus, que não conhece o Evangelho. Eu estava em Itapira hoje de manhã, fui numa grande igreja lá, passei por várias igrejas no caminho, fui para Monte Sião, para a casa de Fábio, sei lá, no caminho para cá, e passei também por várias outras igrejas. Já vim aqui a essa cidade para 2 congressos de teologia, 2014, 2018, estive aqui, e olha que eu moro longe. Os irmãos se formaram ontem em teologia, estudos avançados até, mas tem gente que nunca ouviu falar no nome de Jesus uma vez sequer. Os públicos mais ou menos alcançados do Brasil são alguns dos que eu anotei aqui: os povos ribeirinhos, os que moram perto de rios, os que moram lá no Amazonas, os povos quilombolas. Ainda há muitos povos quilombolas pelo Brasil todo, no Nordeste há muitos, e às vezes eles mantêm uma tradição resistente à tecnologia, resistente à chegada do homem branco. Eles evitam qualquer tipo de contato, porque tem uma ideologia dizendo que todo branco é racista ou algo do tipo. Então esse é um problema também muito grande. Os surdos é um público não alcançado. Um público não alcançado, eu estou me referindo a um público que tem menos de 2%. Menos de 2%. Mas se você entrar no site jw.org, que é o site internacional das Testemunhas de Jeová, você vai ver em tudo quanto é língua o site disponível para surdos. Não da nossa igreja também? Durante 12 anos eu fui de uma igreja que tem um ministério com surdos em João Pessoa. Tem ainda hoje, muito, muito forte o ministério com surdos. Eu vi vários pastores surdos pregarem, inclusive. É uma coisa muito boa, muito interessante, muito bonito. Os muito ricos e os muito pobres também são públicos não evangelizados, não alcançados. Os muito ricos, como é que a gente faz para ter acesso a alguém que de repente sai de sua casa, no condomínio, pega um helicóptero, chega no seu escritório, passa o dia lá, quando vai, depois volta para sua casa e vai a lugares que a gente não costuma ir. E os muito pobres
muitas vezes a igreja como um todo, tanto falando da CPI não, né? A igreja de modo geral, tá? A igreja brasileira, não pensa em alcançar os muito pobres porque não são dizimistas. Infelizmente, é isso que acontece. Então, são públicos não evangelizados. A Bíblia, que nós temos várias versões em casa, no celular e online, a perder de vista, eles não têm acesso, eles não sabem interpretar. Por último, eu gostaria de dar uma ênfase maior sobre os sertanejos. A Missão Juvep, que é o seminário onde eu estudei, onde eu fiz minha graduação em teologia e dei aula lá por 10 anos e meio, há mais de 40 anos evangeliza o sertão nordestino. A Juvep catalogou mais de 10 mil povos, 10 mil povoados no sertão nordestino apenas, sem a presença missionária, ou no máximo 2% de crentes. Em janeiro de 2004, num desses projetos missionários de férias, eu estive em São João do Rio do Peixe, Alto Sertão Paraibano, umas 8 horas de viagem de João Pessoa. Nós fomos ajudar, eu e mais 120 projetistas, fomos ajudar a plantar uma igreja. O pastor já morava lá há algum tempo, com a sua família, e a Juvep apoia esse tipo de trabalhos que tem em lugares onde tem no máximo 2% de crentes. E São João do Rio do Peixe era um lugar desse, não alcançado. Fomos gente de todo o país, até gente de fora do país também, do Peru, da Inglaterra e dos Estados Unidos, e pregamos lá. Depois fomos de pregar na cidade, fomos pregar nos sítios, no entorno da cidade. Em uma das cidades, em um dos sítios, aliás, uma mulher perguntou, ela disse: eu quero ser crente, vai vir um pastor para aqui? Vai fazer culto com a gente? Vai nos ensinar a Bíblia? E nós fomos orientados a dizer somente a verdade e não fazer nenhuma promessa. Não virá. O pastor mora na cidade, talvez ele nem dê conta de visitar todo mundo que quer visita, porque era muita gente. Dificilmente ele vai vir aqui. Como é que a gente fica, né? Em outra cidade, em outro sítio, aliás, não foi comigo, foi com outra dupla lá. A mulher perguntou assim: opa, agora acabou. Obrigado. A mulher perguntou: me tira uma dúvida, finalmente, quem morreu na cruz? Foi Jesus mesmo ou foi Nossa Senhora? Irmãos, eu não estou falando de um país muçulmano, eu estou falando do sertão nordeste, estou falando de 8 horas da terra, 8 horas de carro da minha terra, de João Pessoa. Eu gostaria de desafiar os jovens. Em janeiro não dá mais tempo, com certeza já tem as vagas todas lotadas, mas para julho do ano que vem, participar de uma experiência missionária de 20 dias com a Juvep. Na cidade em que eu fui, eu só fui a um projeto, nunca mais consegui voltar por várias coisas da vida, mas tenho vontade. Nós oramos para que Deus desse sonhos às pessoas, para que quando a gente fosse evangelizar, elas estivessem mais quebrantadas. Eu lembro que a primeira casa que eu fui, fizemos uma rua inteira, todas as casas da rua evangelizando. A senhora, no final eu ministrei a palavra, no final eu disse assim: a gente vai orar, vai falar com Deus, a senhora quer pedir algo especial a Deus? Ela disse: eu tenho uma filha que foi embora para São Paulo faz 2 anos, não sei nem se ela chegou lá, ela nunca deu notícia. Pensei, isso é um infeliz, né? Como é que faz isso com a mãe? Mas não falei nada, né? Eu disse: tá bom, nós vamos orar, Deus tem poder para resolver qualquer coisa. Oramos. No dia seguinte, quando eu voltei para terminar de evangelizar as casas daquela rua, ela estava na porta. Opa, vem cá, meu filho. Aí a gente entrou, deveríamos ter tomado um café, não lembro bem, faz mais de 20 anos, né? E aí ela disse: você não sabe. Isso que foi? Minha menina me ligou ontem à noite de São Paulo. Ela passou a dar crédito. Aí nós pregamos de novo. Em outras casas, já no fim do projeto, algumas pessoas estavam fechando o coração, os moradores da cidade, e nós oramos para Deus dar sonhos. Aconteceu com 4 das nossas duplas, não foi comigo nenhuma vez não. O pessoal sonhava que Deus, sonhava com Jesus ou com o anjo, e o anjo ou Jesus dizia assim: vou mandar alguém aqui na sua casa que vai lhe mostrar o caminho da salvação. E teve uma dupla nossa que estava com uma Bíblia dessas bem grandes, uma Bíblia de estudo, uma Bíblia volumosa, grossa,
novinha. Essas Bíblias novinhas são bem bonitas, porque a borda dourada fica bem reluzente ainda, né? E aí o pessoal estava evangelizando na sala da casa, tinha uma mulher deitada na rede. Ela olhava assim, aí o pessoal, eita, será que ela está olhando, está gostando, está endemoniada, né? Que acontece muito também. E aí o pessoal disse, a senhora está rindo, está tudo bem com a senhora? Ah, minha filha, essa noite eu sonhei com Jesus. E foi, ele disse que ia vir jovens na minha casa que iam me mostrar um livro de ouro que leva para o céu. E foi. E o livro de ouro que eu vi no meu sonho é igual esse que está no seu colo aí. Então houve muitas conversões. Esses milagres costumam acontecer, mas os sinais seguirão aos que creem. Não vão adiante não, irmãos. A gente tem que sair para pregar o Evangelho. Então eu gostaria de desafiar a garotada aí, o pessoal que fez a peça, tem um grupo de teatro lá também, que precisa de voluntários. Participe, você nunca mais vai enxergar a vida do mesmo jeito depois que tiver uma experiência missionária intensa, no meio do nada, você e Jesus. Tem uma banda Sal da Terra, uma banda de forró, de Garanhuns, Pernambuco, igreja presbiteriana. Eles têm várias músicas em forró, eu gosto bastante, né? Mas também eu sou suspeito para falar, né? E tem uma música deles que diz assim: de sandália eu dou percata, comendo poeira ao chão, os pés de quem prega o Evangelho, quão formosos são. É assim mesmo. Meus irmãos, nós precisamos de ânimo para evangelizar e precisamos animar os irmãos para continuar pregando o Evangelho. No texto que nós lemos, dessa carta motivacional para a fé, eu quero destacar 4 questões, 4 expressões desse trecho que nós lemos. O primeiro deles está no versículo 12. Tenham cuidado com o coração. Provérbios 4:23 é um versículo muito conhecido, decorado de muitos irmãos, que diz: acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Como a gente viu na peça que o pessoal apresentou há pouco. Guarda o teu coração, isto é, protege o teu coração, protege das infelicidades dessa vida, protege da amargura, da incredulidade, protege daquilo que afasta de Deus. O verso 12 diz: irmãos, cuidado para que nunca se ache em qualquer um de vós coração perverso e incrédulo, que vos desvie do Deus vivo. Um coração perverso, que é o nosso coração, e incrédulo, que é o nosso coração. Esse aqui não foi escrito para incrédulos, foi escrito para cristãos. Pode nos desviar do Deus vivo, como já tinha desviado muita gente. Capítulo 10, verso 25, o autor disse, eu acho que foi Lucas que escreveu, Hebreus, só não vai dar tempo de explicar hoje, qualquer coisa vocês me chamam para falar no que vem. Lucas disse que alguns deles já tinham parado de congregar, mas que eles não deveriam fazer o mesmo. Um coração perverso e incrédulo pode nos desviar do Deus vivo. A gente precisa guardar. Então nós que cremos na atuação do Espírito Santo, nos dons do Espírito Santo, no poder de Deus, muitas vezes somos levados a o que o nosso coração está dizendo. Não vamos confiar no nosso coração, irmãos, vamos confiar no que a Escritura está dizendo, porque o coração sente uma coisa hoje e outra amanhã, e uma terceira coisa depois de amanhã, mas a Escritura é infalível. Não é à toa que estamos celebrando o dia da Bíblia hoje. Ela não passará, passará céus e terra, mas a palavra do Senhor jamais passará. O que a Bíblia diz sobre o coração humano é totalmente diferente do que nós vimos nos filmes de Hollywood. Siga o seu coração. O que é que você sente? Não, mas eu estou apaixonado, eu sou casado, mas estou apaixonado por outra mulher, que é uma mulher casada também. Não importa, siga o seu coração. É isso que a gente vê nos filmes de Hollywood. Os 10 mandamentos foram dados por Deus para mostrar a pecaminosidade do nosso coração. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, disse que se não fosse pela lei, ele não sabia que era pecador, mas a lei diz: não cobiçarás. Ele descobriu que era pecador. Por quê? Porque ele cobiça. Então alguns pecados são motivo de honra e de vanglória para muitos cristãos, erradamente, né? Quando eu não era crente, eu passava o rodo, era o Dom Juan, porque parece que a prostituição é um pecado do qual o cara pode se orgulhar. Mas a inveja, tirando Asaf no Salmo 73, eu já recebi várias confissões de pecado, mas nunca chegou ninguém para mim e disse: mas pastor, eu queria que o senhor orasse por mim. Por quê, meu irmão? Porque eu sou tão invejoso,
Nunca chegou a ninguém. Já chegou para você alguém? Você já confessou a Deus? Nunca chegou para mim alguém que disse: olha por mim, eu sou glutão, eu sou preguiçoso. Porque tem pecado que dá vergonha, tem outros que aparentemente dão orgulho. Por quê? Porque, conforme Jeremias escreveu no capítulo 17, versículos 9 e 10, o coração é enganoso e incurável, mais que todas as coisas. O coração humano é pior do que qualquer doença fatal. Um câncer, ebola, qualquer doença. Incurável, enganoso. Quem pode conhecê-lo? Eu, o Senhor, examino a mente e provo o coração, para retribuir a cada um segundo seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Tenham cuidado, um coração perverso pode desviar-nos do Deus vivo. Nessa mesma carta, no capítulo 12, Lucas falou sobre a carreira cristã, e ele fala sobre peso e pecado. O pecado todo mundo sabe o que é, mas o peso é aquela coisa que não é pecado, mas pode atrapalhar alguém que quer correr. Os atletas que correm tiros curtos, tiros rápidos, não os que fazem maratona, treinam com peso nos pés muitas vezes, e correm com peso, porque quando tirar o peso eles vão correr mais rápido. Então o objetivo de treinar com peso não é para competir com peso, é para competir livre e correr mais rápido, cada vez mais rápido. O objetivo da vida cristã também é correr cada vez mais rápido. Mas o que é que pode atrapalhar a nossa vida, que não é necessariamente pecado? Eu vou sugerir algumas das questões. Excesso de entretenimento. Não é pecado, é entretenimento. Excesso de descanso. Descanso não é pecado de maneira alguma, pelo contrário, é mandamento. Guardar um dia é o quarto mandamento. Não acredito que tenha que ser o sábado ou o domingo, tá? Mas um princípio sabático é bíblico. Trabalhar, descansar. Talvez os indivíduos do nosso tempo, os indivíduos dos nossos recursos financeiros, os indivíduos da nossa força. Lembram que até um olhar altivo é tido pelo Senhor como pecado? Mas eu não falei nada, mas o seu olhar demonstrou a sua arrogância. Um coração incrédulo e perverso pode nos desviar do Deus vivo. Tenha cuidado. Eu fico embasbacado, irmãos, sabendo que muitos bons teólogos calvinistas leem a carta aos Hebreus e dizem: mas ninguém pode se desviar. Uma vez salvo, salvo para sempre. Ah, tá bom, o autor estava fazendo papel de palhaço quando escrevia isso, né? Ele estava brincando com a fé dos hebreus, ele estava mentindo. O Espírito Santo estava desperdiçando o tempo dos irmãos, a pena do autor. Irmãos, deixe essas tolices de lado, viu? Não é à toa que na Bíblia tem um monte de placas avisando: cuidado, curva perigosa, buraco à frente. Já imaginou se de repente a gente vira e não tem nada de perigoso na estrada, cheio de placas, curva sinuosa, declive, use freio motor, e quando a gente olha uma terra plana, bem asfaltada, larga, seria mentira. Deus não é mentiroso, irmãos. As curvas da vida são perigosas, a estrada da vida é cheia de buracos, tem declives e tem aclives. Tenham cuidado com o coração, animando uns aos outros. Segundo lugar, animem todos os dias. Versículo 13 diz o seguinte: antes, exortai uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Como é que eu não vou ser endurecido do pecado? Se vocês me animarem. Como é que vocês vão ser evitados de ser endurecidos? Aliás, não serão endurecidos se eu os animar. A Bíblia ensina vários tipos de pastoreio. Um deles é o pastoreio mútuo. Eu pastoreio você, você me pastoreia, a gente incentiva um ao outro. Ao contrário do que a crendice popular evangélica pensa, exortar não é repreender.
Exortar é animar. Há até um dom do Espírito Santo mencionado em Romanos 12, que é o dom da exortação. Há um grande personagem no Novo Testamento com esse dom tão latente que passaram não a chamá-lo pelo seu nome, mas pelo dom, lhe deram um apelido. Como era o nome dele? Barnabé, cujo nome não era Barnabé, era José. Lembra da música? Seu nome era José, natural de Chipre. Barnabé significa filho da consolação. Ele só é chamado de José uma vez, em Atos 4, 36 e 37. Depois das outras 29 menções ao seu nome no Novo Testamento, é Barnabé. Ele era alguém que animava os irmãos, mas não é animar fazendo palhaçada, contando piada na pregação, feito Cláudio Duarte. Não, é animar a seguir a Cristo. Chegando em Antioquia, Barnabé alegrou-se ao ver a graça de Deus e por um ano inteiro instruiu aquele povo, junto com Saulo. Irmãos, nós precisamos exortar os irmãos, uns aos outros, animar. Os cristãos estão na terra esperando Cristo voltar, portanto, devemos animarmos mutuamente, todos os dias, diz o texto, todos os dias, para que ninguém desanime dessa bendita esperança. Já imaginou, irmãos, se todo dia, alguém mandasse uma mensagem para a gente, ligasse, fosse na nossa casa, algum dos irmãos, e dissesse: se anime, Jesus está voltando, não desanime, vamos lá, firme, já leu a Bíblia hoje? Está acabando o ano, leu a Bíblia quantas vezes esse ano? A gente não se desviaria não, irmãos. Ninguém se desviaria. Agora a gente pode começar a fazer isso a partir de hoje. Por exemplo, ligando para quem não veio para o culto, não sei se alguém está faltando com esses irmãos. Não é para cobrar, não, é o contrário, é para perguntar se está tudo bem. Quando a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, muitas vezes a gente pensa: poxa, é para me fiscalizar. Não é. É como um pai amoroso que está olhando uma criança brincar, que fica olhando ali para ver se a criança vai cair, vai se machucar. É para ter cuidado. Animem todos os dias. Já imaginou se todo dia alguém nos animasse? Tem dia que a gente não precisa, na verdade, mas tem dia que a gente precisa muito. E desanimar faz parte da natureza humana. Jesus desanimou e ele nunca pecou. Paulo desanimou várias vezes. Quem não desanima se só leva pancada? Claro que desanima, claro que desanima. Quem não desanima se só recebe repreensão? Claro que desanima. Mas vamos animar esses irmãos, ajudar para cima, ajudar para mais perto de Deus. Animem todos os dias. Terceiro lugar, somos participantes de Cristo, diz o versículo 14. Você acha que é pouca coisa? Olha o que diz o verso 14. Por quê? Porque nós podemos e devemos animar uns aos outros, porque temos nos tornado participantes de Cristo, não só da caminhada cristã, não só do cristianismo, de Cristo, dele mesmo, se mantivermos a nossa confiança inicial firme até o fim. Ou seja, se formos tão constantes, tão firmes, tão vigorosos, tão fervorosos até o fim, somos participantes de Cristo. Essa linguagem bíblica é muito importante e interessante, porque a Bíblia diz que além de participarmos de Cristo, não somente do cristianismo, que já seria muito bom e muita coisa, temos muitas outras bênçãos, das quais somos participantes. Eu vou ler algumas para vocês. Gálatas 6,6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Quem está instruindo está falando coisas boas. Quem está ouvindo tem que fazer participar de todas as coisas boas também. Segundo aos Coríntios 1,7. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Quem participa dos sofrimentos de Cristo aqui? Todo mundo sofre. Efésios 3,6, a saber, que os gentios são co-herdeiros
membros do mesmo corpo e co-participantes das promessas de Cristo, em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Então somos participantes da promessa de Cristo. Primeira carta de Pedro 5:1. Rogo, pois, aos presbíteros, pastores ou bispos, que há entre vós, eu, presbítero como eles, presbítero e apóstolo, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Nós somos participantes, co-participantes da glória que será revelada. Filipenses 1:7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, participantes da graça de Deus com Paulo. Hebreus 12:8 e 12:10. Mas se estáis sem correção, sem disciplina, de que todos se têm tornado participantes, todos os filhos de Deus, apanha um pouquinho. Logo sois bastardos e não filhos. Dr. Russell Shedd dizia que as pancadas que a vida nos dá é Deus chamando a nossa atenção para que sejamos melhores cristãos. Então nenhum ser humano é tão perfeito que não precise de umas pancadas, de umas chineladas de Deus, dessa disciplina. No capítulo 12, Lucas falou sobre os nossos pais que nos disciplinavam no passado, tal como eles, Deus também nos disciplina. Para quê? Para que, conforme o versículo 10, sejamos participantes da sua santidade. Então as pancadas que a vida nos dá é o Deus Todo-Poderoso e Soberano conduzindo todas as coisas para nos tornar melhores cristãos. É isso. 1 de Pedro 4,13. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis, exultando. Exultar é aquela alegria como Abraão teve quando viu o cordeiro que não precisou sacrificar seu filho. Jesus disse: Abraão exultou em ver o meu dia. Exultar é aquela alegria demais, grande demais. Então, irmãos, nós somos participantes de Cristo, da graça, participantes dos sofrimentos, da glória que há de ser revelada. Como somos participantes disso? O final do versículo 14 diz: se mantivermos fiéis, se mantivermos a nossa confiança inicial firmes até o fim. Se alguém veio para a igreja hoje pensando em se desviar depois, volte-se para Cristo. Arrependa-se de seus pecados, deixe de ser besta, como a gente diz, e se aprove diante de Deus. Uma vida sem Cristo vai conduzir para o inferno. O inferno é um lugar tão terrível que Jesus comparou as pessoas que para lá vão como bicho. Lá o fogo nunca se apaga e o bicho nunca se consome. É choro e ranger de dentes. Não tem alegria no inferno, não. No inferno tem um diabão com rabo vermelho, um chicote na mão, batendo nas pessoas. No inferno as pessoas enfrentam a ira do Deus Todo-Poderoso, da qual nós somos livres. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus é contra nós, quem será por nós? Esse é o inferno. Em quarto e último lugar, animando uns aos outros, não endureça o coração. Versículo 15 diz: enquanto se diz, hoje, é uma citação do Antigo Testamento, hoje, se ouvirdes a sua voz, hoje mesmo o Espírito está falando, se ouvirdes a sua voz, não endureçais vosso coração como na rebelião. E aí do verso 16 ao 19, são perguntas retóricas falando quem foram os que se rebelaram. Foi todo o povo, todos os homens, 600 mil homens, de 20 anos para cima, morreram no deserto. Só Josué e Caleb escaparam. Deus faz diferença entre aquele que o teme e aquele que não teme, daquele que se mantém com fé e daquele que é incrédulo.
A última palavra do capítulo é incredulidade, porque o texto fala: desse modo, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Não puderam entrar onde? Em Canaã. Do mesmo modo, as pessoas não vão poder entrar no céu se forem incrédulas, se não vigiarem, se tiverem o coração endurecido. O culto a Deus é o lugar, é o momento de nós entregarmos o nosso culto, a nossa adoração. Culto é adoração coletiva. Adoração é tudo que o cristão faz, né? Deve ser. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Tudo que a gente faz é sagrado. Pelo menos deve ser. O endurecimento do coração é uma possibilidade real. E o texto oferece vários exemplos de casos semelhantes. Os próprios hebreus já tinham abandonado a fé, alguns deles. Devemos tomar todo cuidado para não sermos como os que são mencionados nos versículos 16 a 18. O pecado os rebeldes dos tempos de Moisés, os quais pecaram e caíram mortos no deserto. O pecado do coração endurecido é a incredulidade. Precisamos nos guardar disso por meio do estímulo mútuo da fé. Parece que os crentes brasileiros só consideram pecados de escândalos sexuais, ou fofoca, ou não pagar uma conta. Qual desses pecados Adão cometeu no paraíso? Ele traiu sua esposa? Ele falou mal de alguém? Ele ficou devendo alguém? Irmãos, o centro do entendimento bíblico, do ensinamento bíblico sobre pecado é desobediência a Deus, desagradar a Deus. Não é pecador somente quem trai a esposa, quem fica devendo uma dívida aí, ou quem fala mal do outro. Pecador, incrédulo, é aquele que não teve a mente transformada para passar a olhar todas as coisas com um olhar de Deus. Ele trabalha sendo honesto, cuida da família com todo o amor do mundo. Se não dá para ele fazer ou não ir, ele diz uma só palavra: não posso, não conte comigo. É uma palavra difícil de muita gente dizer, né? Não sei como funciona aqui, porque na verdade esse país é tão grande que eu considero isso aqui outro país, só que fala a mesma língua lá de uma pessoa e de Recife. Mas lá, o nordestino é muito falso. Vamos para a minha festa de aniversário? Olha, eu vou fazer de tudo para ir. Significa, não irá nem a pau. Porque os nordestinos não gostam do confronto. Dizer, não vou não. Mas por quê? Parece que não vai só se der um compromisso. Não, porque eu não quero. Eu estou cansado. Eu vou sábado à noite? Não, eu vou dar aula o dia todo. A semana vai ser puxada. Não vai dar para eu vou ficar em casa descansando. Não vou fazer nada. Não vou não. A gente esquece do que Jesus ensinou. Seja, porém, o vosso falar sim. Sim. Não. Qual o problema disso? É a cultura manchada pelo pecado, em que a gente tem que dar o jeitinho pecaminoso. Não endureça o coração. Para concluir, irmãos, animados por Cristo, por meio dos irmãos, podemos ser mais fortes e constantes na caminhada cristã. Todos podem fazer um papel de exortar, animar os irmãos. Devemos fazer isso sempre até aquele bendito dia. Então, tenham cuidado com o coração. Animem uns aos outros todos os dias, porque nós somos participantes de Cristo e não somente dele. E não endurecemos nosso coração. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele nos ajude. Amém. Vamos orar? Pai bendito, Pai santo, louvado seja o teu nome, Senhor. Te agradecemos pela tua palavra na nossa língua. Te agradecemos por esse culto que nós cremos que o Senhor está recebendo da nossa parte. Abençoa essa igreja, Senhor, que me recebeu tão bem. Abençoa o pastor Fernando e seu ministério. Todos os irmãos aqui que estão servindo, que continuem a te servir fervorosamente, Senhor. Ó Senhor, abençoa essa cidade, Águas de Lindóia, uma cidade tão bonita. Que o teu evangelho se espalhe por aqui, Senhor. E que não seja pregado apenas nos congressos, nos belos hotéis dessa cidade, mas que o teu nome seja glorificado em cada rua dessa cidade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Pode sentar, irmãos. Muito obrigado. Deus abençoe. Não esqueçam de passar lá no final para dar uma folhada nos meus livros, tá bom? Deus abençoe.